Olá, jovens, tudo bem? É o professor Daniel Mota de novo. Nessa quarta aula nossa que nós estamos gravando, estamos tendo uma maratona hoje. A camisa continua a camisa verde, mas a gente já vai mudar no próximo vídeo, fica tranquilo, tá? Então nós vamos falar agora, pessoal, sobre outras revoltas daquele período que nós temos da Velha República, 1889 a 1930. Nós já falamos então para vocês do cangaço, da Guerra de Canudos, ok? E da Guerra do Contestado. Cangaço, Guerra do Canudo e Guerra do Contestado. Temos mais alguns movimentos sociais desse período, que incomodou muito, tá? Então nós temos um movimento chamado Revolta da Chibata. Tá, basicamente, não é um termo que nós utilizamos muito aqui no Sul, Revolta da Chibata. Mas é um termo que é utilizado muito porque para cima de São Paulo, Rio de Janeiro, Chibata. Chibata, na verdade, é o quê? É o chicote. Então, traduzindo para nós aqui, nossos alunos, a revolta do chicote. Por quê? Porque, na verdade, essa revolta ela acontece na Marinha. Tá? Como era um governo, entre aspas, militar, etc, etc, mas ainda você não tinha uma organização ainda do próprias Forças Armadas, com direitos, deveres, obrigações, tinha mais obrigação do que direito. Quem tinha direito mesmo ali era só as altas patentes. Então a revolta da Chibata, na verdade, ela acontece por algumas injustiças sociais que acontecem nos soldados rasos ou de baixa patente. Cabo, sargento e o próprio soldado raso. Tá? Então essa revolta ela acontece na própria Marinha, tá? Basicamente ela acontece no Rio de Janeiro, tá? E envolvendo uma situação interessante. Tá? Como que eram tratados os militares de baixa patente quando faziam alguma besteira? Basicamente pelo castigo físico. Só que a maioria dos marinheiros eram o quê? Eram homens negros, pobres, entendeu? E não era aquele serviço militar ainda assim que você tinha. Eles precisavam de gente. Então qualquer um chegava lá, tivesse porte físico ou se adequasse, vivia com um salário de miséria, porém, ele era um militar. E essa revolta ela acontece em 1910, quando um marujo chamado Marcelino Rodrigues de Menezes, tá? Ele é acusado de levar para a embarcação, tá, algumas garrafas de cachaça na embarcação Minas Gerais, tá, onde ele fazia suas tarefas, onde trabalhava, tá, etc. Então o cara de vez em quando lá estava trabalhando lá e de repente ele dava um gole. Só que era proibido beber em serviço. Até hoje, o trabalho não dá para beber. Eu estou bebendo água, tá? Aí o que aconteceu? Pegaram o cara com a boca na botija, com uma garrafinha de canjibrina, Schnaps em alemão, tá? Pegaram o cara com a garrafinha de cachaça, tá? E simplesmente o condenaram o cara. Só quem veio e fala assim, não, malandrão, você vai preso, tal. Não, o que fizeram o cara? Malandrão, tu vai apanhar, negão, tu vai apanhar. Como ainda era muito recente, cara, 1910 para 1888, historicamente não é nada em relação ao tratamento da humanidade, em relação à comunidade negra, aos pobres, aos pretos. Aí faz o quê? Pega o cara no meio da embarcação de Minas Gerais, do barco em Minas Gerais, barcão bonito, imponente, coloca o cara lá como se fosse um tronco e começam a dar chicotadas no cara, meu. Isso levou uma indignação, cara, que você não tem noção. Um camarada com um senso de humanidade, com um senso de justiça, meu, acabou a escravidão, esse tipo de coisa não acontece. O nome do cara se chama João Cândido. Ele se indignou com essa situação e ele organizou todo mundo no barco e fez o quê? Ele organizou uma revolta. Essa revolta, na verdade, nós chamamos de revolta da Chibata. Tá? Basicamente, eles não queriam derrubar o governo. Eles queriam acabar com os maus tratos e a violência dos castigos físicos que aconteciam dentro da Marinha. Porra! Imagina lá, você tal, cometeu uma coisa, vai pro chicote. Cara! O cara falou assim, não, isso não pode acontecer.
Então, basicamente, não era derrubar o governo, não era contra os maus tratos e o castigo físico. Eles queriam apenas dignidade como marinheiros. Aí o que os caras fizeram, pessoal? Os caras pegaram, apontaram os canhões que tinham dos navios, deram alguns tiros lá, tal, e tentaram negociar com o governo. Mas o governo não negociou, envolveu o governador, envolveu o presidente, mas os caras foram enganados. Os caras apresentaram uma carta, e essa carta muito legal, muito humanizada, uma carta pedindo realmente. Basicamente a revolta, ela acontece no mesmo ano, tá? Nos mesmos próximos meses, né? E ele foi expulso, tá? O João Cândido de Oliveira e outros líderes foram expulsos, tá? Da Marinha. Ele foi internado no Hospital dos Alienados, que é um hospital psiquiátrico, e ele foi até exilado numa ilha no Rio de Janeiro. A revolta durou apenas 6 dias, no próprio mês. O governo fez um acordo com os caras desfizeram a revolta, mas o governo não cumpriu nada, nadica de nada. Ele foi expulso da Bahia, tá? E ele é conhecido hoje como o Almirante Negro. Então o nome do cara é João Cândido Felisberto. Tá? Ele nasceu em Encruzilhada do Sul, era gaúcho. Nasceu em 24 de junho de 1980. Faleceu em 6 de janeiro de 1969. Foi um militar brasileiro de Guerra do Brasil, e foi o líder da revolta. Ele só vai ser reconhecido e todos os seus direitos foram caçados como militar, não teve direito à aposentadoria, não teve direito a nada. E o cara, simplesmente, ele morreu pobre, tá? E somente nos anos de 2002, 2008 em diante, que foi reconhecido, a família entrou na justiça, no Supremo Tribunal, e foi reconhecido ele como um militar. E foi reconhecido como um, entre aspas, não um herói brasileiro, mas a sua dignidade, a sua dignidade como militar foi estabelecida. Ok? Basicamente esse é o movimento. E temos um outro movimento também, chamado movimento tenentista. Tá? Ou tenentismo. Tá? O que foi o tenentismo, pessoal? Então nós já falamos, então, cangaço, revolta de Canudos, já falamos sobre a Guerra do Contestado, já falamos sobre revolta da Chibata. Agora tem um outro movimento chamado tenentismo. Pô, você percebe que os movimentos contra a República Velha, todos eles têm um fim do quê? O mesmo objetivo. Questões econômicas, sociais e injustiça social. O movimento tenentista, pessoal, é o mesmo padrão, só que com um detalhe, foi feito pelos tenentes do Exército. Foi um movimento de revolta política e militar que surgiu entre os oficiais rasos do Exército Brasileiro, insatisfeitos com a política da Primeira República. Então os caras estavam muito irados, os caras estavam indignados. Tá? E por que estavam indignados? Pela forma como eles eram tratados. Então basicamente você tinha o quê? Os militares brasileiros que fizeram parte do movimento tenentista, eles perceberam que tinha muita corrupção, muita malandragem, muita jogada, e os caras não aceitaram. As próprias eleições eram fraudulentas, as oligarquias mandavam. Eles percebiam que eles eram joguinhos no meio desses caras todos aí. Então o que os caras fizeram? Os caras tinham uma ideologia, esse movimento tinha uma ideologia muito forte, e você tinha dois movimentos ideológicos bem fortes, tá? Desse movimento tenentista. Só que a primeira coisa, o que é ideologia? Quando a gente fala ideologia, o que é ideologia? Basicamente é um conjunto de ideias, pensamento de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. São doutrinas ou visões de mundos orientados para suas ações políticas e sociais. Então é um conjunto de ideias que ela tem uma inspiração política e social. Então esse movimento tenentista ele tem duas aspirações políticas. A primeira deles é uma ideologia liberal, ok? Aos moldes do iluminismo, aos moldes da liberdade, igualdade e fraternidade, ok? E uma ideia socialista, uma ideia comunista, de que tudo poderia ser comum entre todos eles, ok? Então eles perceberam que esses militares estavam lutando contra quem? Contra as oligarquias, aquele grupo de famílias de ricos que dominavam o poder,
sobretudo no interior do Brasil, e sobre a desigualdade social. Pô, eles perceberam que isso era claro. E os caras estavam indignados. Então, os caras top, os caras de cabeça muito boa. Tá? Então, basicamente, o movimento ele inicia-se em 1922, com a revolta do Forte de Copacabana, e os caras se revoltam total, apontam canhões, metem tiro na galera, e eles fazem um motim. Tá? Então, as rebeliões do movimento, pessoal, ela se estendeu de 1922, foi até 1927. Então, você teve esse movimento tenentista, ou as rebeliões tenentistas, ela se expandiu por todo o Brasil. Forte de Copacabana teve a revolta, ali foi o Tupim, aí depois você teve a Comuna de Manaus, a Revolução Paulista de 24 e a Coluna Prestes. Esses movimentos, as rebeliões no tenentismo. Então foi um movimento de 22 a 1927, ok? E o fundo básico era esse, pessoal. A questão da justiça social, a oligarquia dominando o poder e dominando o país, ok? Então, basicamente, esse foi o movimento básico que nós estamos falando hoje, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula do professor Mota. Vamos lá!